da Palavra de Deus com o seguinte tema: Mulheres Valorosas, cooperadoras da obra de Deus. De Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. O título diz: As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E a palavra sagrada assim nos relata: E aconteceu que depois disso, Jesus Cristo andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, das quais saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Livro de Marcos, para fazer o cumprimento neste manto de revelação, nos diz assim, Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao 14, e nos diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, e apareceu primeiramente a Maria Madalena, das quais tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que haviam estado com ele, aos quais triste e chorando, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se outra vez, de outra forma, aos 2 discípulos, e assim o enviou a eles, e estes o anunciando aos outros, mas nem ainda estes creram. E finalmente apareceu aos 11, estando assentados juntamente, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham sido vistos que Jesus já ressuscitara. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação, de esclarecimento para as mulheres. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zona Oeste, esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da Palavra de Deus, instrumentista da Casa do Senhor, e levita seguidor de Jesus Cristo, e sendo sim locutor desta emissora de rádio. Muito assim me preocupei antes de querer falar qualquer coisa. Procurei tão somente me qualificar um pouco. Minha formação religiosa é do Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão e outros cursos de outras instituições religiosas, escolaridade, 2º grau completo e cursos que assim complementam o meu 2º grau. Busquei o conhecimento
para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou, a hora é essa. Vamos esclarecer o que Deus tem para falar para você. Você que está aí nos ouvindo, através do seu aparelho moderno ou não moderno, através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu rádio. O importante é você estar nos ouvindo e entendendo da parte de Deus. Aí através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, através do seu Walkman, através do seu pendrive rádio, através do seu digital videoplay, através do seu celular rádio, ou pela internet, ou aí no trem, ou no seu carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no caminhão, ou na sua van, ou no seu jegue móvel, ou na sua moto, ou na sua bicicleta, ou de velocípede, ou a pé. Eu não sei como que você está nos ouvindo, eu só sei que aí na sua casa você ouve, ou no seu apartamento, ou aí na rua, ou no seu comércio, no seu bazar, ou na escola, no banco, ou na praça, ou com os parentes, com os amigos, com os vizinhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões, com as mulheres de diversas idades. Hoje é o vosso dia, o Dia Nacional das Mulheres que vão ser esclarecidas aqui, da parte de Deus, aquilo que você precisa ouvir. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e locutor desta emissora de rádio. Procurei bem desenvolver a palavra da verdade para que venha assim ministrar. Entenda muito bem, porque através da eloquência da pregação, Deus há de nos esclarecer tudo aquilo que precisamos ouvir da parte de Deus. Eu não sei qual é o sentido da palavra, ou o sentido das palavras que tem chegado até você. Eu não sei se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma proclamação, que em breve os anjos hão de proclamar as verdades divinas, ou se é através de uma reflexão, se é através de um sonho entregue por um profeta, ou foi uma orientação, um conselho, um estudo bíblico, foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi um pensamento, ou uma conjectura espiritual, ou uma notícia. Eu só sei de uma coisa: hoje Deus vai te esclarecer. Não seja como bárbaro, como o apóstolo Paulo falou ali em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, que são vários tipos de vozes no mundo, cada voz com a sua entonação e o seu jeito de falar, voz grossa, voz fina, tudo para a edificação do povo de Deus. Eu só sei de uma coisa: Deus vai falar com você aqui hoje, através da palavra profética. Entenda muito bem, abra sua Bíblia e acompanhe conosco tudo aquilo que nós falarmos. Vai assim, tão somente conferindo, porque hoje é o dia de Deus falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, e um esclarecimento profundo vindo da parte de Deus. Ele vai falar aqui hoje e vai ser de uma vez por todas. Observa aqui a Bíblia Sagrada, observando na profundidade daquilo que está escrito. Tudo começava quando Jesus Cristo começou a pregar, começou a anunciar, começou a bendizer, começou a mostrar e a esclarecer que para o reino de Deus, para cooperar, só basta você querer. Observando estas mulheres valorosas que cooperam com a obra de Deus, elas estavam caminhando, estavam seguindo a Jesus, estavam ouvindo o que Jesus falava, e ao aprender, esperou o tempo certo para poder falar. Quando tão somente ouve a voz de Deus e o anunciar dizendo: vai, anuncie, pregue e bendiga o nome do Senhor, testemunhe da parte de Deus que Ele já está ressuscitado entre os homens. Mas o que eu tenho observado é o seguinte: a primeira passagem que nós
nós lemos, a Bíblia diz que as mulheres ajudavam a Jesus Cristo com os seus bens, com as suas heranças, com tudo aquilo que elas podiam ajudar. O que eu entendo com essa profundidade, antes dessas mulheres ajudar, tão somente alguma coisa Jesus fez por elas. A Bíblia nos mostra que uma estava com 7 demônios, Jesus Cristo foi lá e libertou. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo foi lá e pregou, e o Evangelho a convenceu, a converteu, e com isso, em gratidão a Deus, ela adorou o Senhor, ofertando para que a obra venha aí para frente. Nós observamos a trajetória da caminhada de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao caminhar, ele sabia que havia uma discriminação muito grande entre as mulheres. Essas mulheres são mulheres valorosas, cooperadoras da obra de Deus, que uma vez entendendo o seu chamado, maneja também bem a palavra da verdade. Não te cales, não fique quieto. Se tu já entendeste o teu chamado, anuncie, vai animar aqueles que estão tristes, vai animar aqueles que estão chorando, porque Jesus Cristo conta com você. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, em momento nenhum Jesus Cristo botava impedimento para que essas mulheres vinham fazer a obra do Senhor. Essas mulheres que entendiam o seu chamado, e em gratidão alguma coisa elas queriam fazer. Quando eu vou para as epístolas paulinas, eu tenho observado que há uma dissensão, há uma desordem na igreja, e aquela desordem aconteceu de uma tal maneira que o apóstolo Paulo dirige a sua palavra direta para as mulheres, dizendo assim, que as tais têm que ficar quieta, têm que ficar calada, que tão somente se querem saber alguma coisa ou ensinar, pergunte aos seus maridos. Mas eu observo no detalhe das profundidades, aonde ele direciona 3 cartas paulinas. Ali ele manda as mesmas ordenanças, mas ele jamais, em momento nenhum, ele impede uma profetisa, uma chamada, uma escolhida, uma eleita, porque ele sabia que aquela que já tinha sido vocacionada por Deus era para pregar o Evangelho da verdade. Mas irmão, o que é que eu faço? Se você não aprendeu ainda, fique quieta, mas se já sabe da parte de Deus e já entende o seu chamado, profetiza em nome de Jesus. O que nós estamos vendo hoje nos nossos tempos atuais é o seguinte: eles querem parar todas as mulheres, mas não são todas. Aquelas que são vocacionadas, aquelas que são chamadas, aquelas que são escolhidas, assim como Maria Madalena, a ordem foi: anunciai aos meus discípulos, animai aqueles que estão tristes, levantai aqueles que estão caídos, porque eles choram, estão tristes, porque não acreditam mais na ressurreição de Jesus Cristo. Imagine como que ficou o coração dessa mulher, imagine como que ela ficou, Maria Madalena, quando ouviu a ordenança que é: vai e anunciai, bendizei ao Senhor e diga aos meus discípulos, porque eles estão desanimados. Mas a tarefa, Maria Madalena, é difícil, porque além de desanimado e além de triste, além de desanimado e triste, eles estão todos incrédulos. Você começar a pregar e anunciar, eles vão dizer: aquieta-te, mas não que aquieta-te não. Se Deus te vocacionou, se Deus falou para você dizer, diga, ainda que não aceita, mas faça a tua parte ante Deus, que depois que você profetizar, mais 2 discípulos virá para confirmar aquilo que você diz da parte de Deus. Essas mulheres, elas eram agradecidas ao Senhor. Isso aqui é Bíblia purinha. Não adianta dizer que eu estou distorcendo, ou que eu estou se levantando contra o apóstolo Paulo, ou contra a própria palavra do Senhor. As mulheres que não têm entendimento, que ainda não sabem ensinar, fique quieto, vai aprender. Mas se já recebeste as dádivas de Deus e os dons do Senhor, pregue o Evangelho da verdade, anime aqueles que estão desanimados, alegre aqueles que estão chorando, porque Deus te vocacionou para tirar a incredulidade de muitos apóstolos e discípulos de Jesus. Quando eu observo a Bíblia Sagrada, irmão, essa semana foi uma semana que só deu para mim observar só o Novo Testamento. Eu queria dar uma passeada no Antigo Testamento, mas não deu tempo. Por isso que eu falei que vai ter 2 etapas. Essa mensagem, essa palavra da verdade. Mulheres valorosas de Deus, cooperadoras
jejum, eles estavam lá, você estava ensinando, Jesus. Você tem até mais 3 que são os 3 mais chegados. Era para esse que você vem só comigo. 3 testemunhas, Pedro, João e Tiago. Vamos só vocês 3 como testemunha. E agora o Senhor quer chamar eu, Jesus, para ir pregar, para animar, para ensinar. Louco eu, Senhor, eles não vão dar crédito. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer, Maria Madalena, é você que foi a escolhida. Você sendo a primeira mulher a me ver, você vai lá e vai pregar. Mas não se preocupa não, que eu vou mandar reforço para confirmar as palavras que tu há de anunciar. Meu irmão, quando eu observo a profundidade aqui da íntegra da palavra, eu observo muito bem que Jesus Cristo, irmão, ele poderia ter ido lá. Jesus Cristo poderia ter ido lá e falado, anunciado, pregado a ressurreição. Mas o que Jesus Cristo faz? Ele faz diferente. Ele pega aquele que não é para confundir o que é. Ele pega aquele que não tem para confundir o que tem. Ele pega aquele que não é capacitado, capacita e envia, e a obra vai dar certa. E ainda se tiver incrédulo, ele vai mandar reforço, vai mandar mais 2 atrás, para que as palavras sejam confirmadas. Mas na trajetória do caminho, Jesus Cristo pregava o evangelho. Jesus Cristo anunciava que tão somente essas mulheres, quando eram libertas e tão somente eram curadas, elas em gratidão ajudavam na obra de Deus. Aí onde é que está o erro de muitos homens? Querer silenciar suas esposas, querer silenciar as suas mulheres, dizendo: você não pode falar, você não pode pregar, porque está escrito. Uma coisa eu tenho para vos dizer: se ela não tem como ministrar ou ensinar, até sim, aprenda primeiro, mas depois que aprendeu e recebeu os dons do Senhor, vai e pregue as nações, porque ide pregar o evangelho a toda criatura, para que possa ser as almas se salvar. Quando eu dou uma passeada aqui no Novo Testamento, porque só devo passear no Novo Testamento mesmo, eu tenho observado muito bem que Jesus Cristo muitas maravilhas ele fez, e no meio do seu povo operou grandemente, curando muitas mulheres de muitas enfermidades. E o que eu venho falar daquela mulher que há 18 anos, dentro da sinagoga, ela estava dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da sinagoga, e ninguém poderia fazer nada por aquela mulher que há 18 anos sofria de um espírito de enfermidade. E quando Jesus Cristo entra, a cura é imediata, a libertação é na hora, e tem aqueles que vão ficar incomodados com a vitória que essa mulher recebeu. E muitas outras que receberam da parte do Senhor, que diria eu da mulher do fluxo de sangue, se ela fosse olhar para si própria dizendo: não, eu sou uma mulher imunda, eu sou uma mulher suja, e eu estou cada vez mais imunda ainda, esse homem é santo, eu não posso tocar nele. Ela não pensou nisso, ela tão somente já tinha gastado tudo com todos os médicos, já tinha procurado todos os meios. Então a única solução é: já estou morrendo mesmo, eu vou pedir a ele, vou tocar, e tão somente a maravilha vai acontecer. Quando ela toca na orla do vestido de Jesus sai virtude, e a sua cura é imediata, porque Jesus Cristo não veio para os sãs, veio para os doentes, para aqueles que querem, para aqueles que precisam. Mulheres valorosas de Deus, cooperadores da casa do Senhor, prega o evangelho da verdade. Que diria daquela menina também que morreu, e a sua família desesperada, porque era a sua única filha, era a filha que eles amavam, e eles vão até Jesus. Jesus, ela é menina, tem como o Senhor fazer alguma coisa por ela? Jesus, olha assim, olha, eu vim para todos, eu não faço discriminação tanto do homem como da mulher. Se está precisando em me procurar, eu vou curar, porque eu estou aí para isso, é para fazer a obra de Deus. E quando eu observo aqui, Jesus Cristo vai e ressuscita a menina que morreu. Mais à frente, passeando pela Bíblia Sagrada, Jesus Cristo vai lá e multiplica o peixe e pão. Toma aí, pão e peixe para a mulherada, para as meninas, para os homens, porque aqui não vai ter distinção para quem quer e para quem não quer. É para todos, a bênção para todos.
passeando pela Bíblia Sagrada, eu tenho observado que a parábola são 5 virgens e 5 loucas. E o que eu vejo com isso? As 5 virgens prudentes, elas estavam esperando o noivo, quer dizer, arrebatamento da igreja, ficar, estar preparado. E as loucas não, estavam de qualquer maneira, por isso vigiem, para que vós assim não venha a ficar para trás. E o que eu digo mais acerca da mulher do governador, então somente ele não fez distinção para quem ele ia dar a visão, para quem ele ia dar a revelação, a profecia, para quem ia testemunhar. Essas mulheres testemunharam da parte de Deus, testemunharam, pregaram, anunciaram e bendizeram o nome do Senhor. Mas Jesus estava preocupado, Jesus Cristo estava preocupado, então somente ele diz assim: olha, homens, honrai as vossas mães, e olha, mãe, não irritai as vossas filhas. E ele avisou as viúvas dizendo assim: ó, você aí que já perdeu seu marido, vigie com os escribas, que faz oração extensa, mas está de olho no teu din-din. Vigia a menina, mulher! Meu Deus! E o que mais interessante, irmão, que eu observo é o seguinte: essa mulher, ela tinha uma missão que era anunciar. Tem muitos discípulos de Jesus que já perderam a visão dos céus. Tem muitos discípulos de Jesus que andam chorando por aí, estão incrédulos, não creem mais no sobrenatural de Deus. Aqueles que entendem o seu chamado é um homem que tem um corpo humano nessa terra purificado por Jesus Cristo. É uma cabeça que tem personalidade. É uma mente que guarda sua mensagem bíblica, aquilo que é bom. É os olhos que só têm visão, só enxerga coisa boa. É os ouvidos que só ouvem a voz de Deus e coisas que edificam. É o nariz que só sente o cheiro da rosa de Sarão. É uma língua que só profetiza coisas boas, só profetiza aquilo que é de Deus e alerta aqueles que estão indo pro buraco. É um coração puro e reto que quer guardar só aquilo que vem dos céus, e aos pés que caminha para a casa do Senhor, e uma mão que abençoa muitas vidas, com um corpo sim, sendo templo e morada de Deus. Essa alma é alimentada pela Bíblia Sagrada, pregada por homens santos que entende a voz do seu Senhor. Isso que é um corpo purificado e não apodrecido. Assim são esses homens e essas mulheres, se entenderem esse chamado, que Deus envia um recado pelo seu anjo para ir até Isabel, então somente para ir até Maria, dizendo que as duas iam gerar filhos que ia revolucionar o mundo. Então somente vem João Batista, então somente também vem Jesus Cristo. Para mim entrar nessa profundidade aqui, eu tenho que trazer a existência desses dois aqui agora. Dois homens que revolucionaram, um João Batista, outro Jesus Cristo. Que diria eu dizendo de João Batista, que quando ele começa a pregar, começa a anunciar, duas mulheres se incomodam no reino. Uma delas é Herodias e a outra é a sua filha. As duas planejaram a morte de João Batista. Miseravelmente essas mulheres foram malditas, mulheres malditas que não queriam o chamado do Senhor. O que diria eu de Safira, mulher de Anania, que não aconselhou bem o seu marido e tão somente acabou morrendo fulminada. O que diria eu quando Jesus Cristo diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, olhou para trás, virou estátua de sal e tão somente não entrou na terra prometida. Que diria eu quando Jesus Cristo começa a alertar e a dizer para vigiar com Jezabel, mulher que se diz profetiza e anda ensinando os homens a se prostituir e a idolatrar a sua idolatria de Baal. Que diria eu quando tão somente nos diz de duas que tão somente uma era espiritual e a outra carnal. A espiritual é Sara, mas a carnal é Agar, aquela que persegue, que não quer ouvir aquilo que vem dos céus. Então somente Deus manda um recado para essas mulheres dizendo: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito do Senhor em obediência aos mandamentos, e assim herdarão o reino dos céus. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela destrói. Agora o mais interessante foi quando Jesus falou assim para sua mãe. Com todo respeito, ele falou assim para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Esses homens aí vão ficar muito mal acostumados. Manda trazer água.
dentro de um balde. Vou trazer assim para os nossos tempos atuais. Esse povo vai ter que voltar a fazer biquinho de novo. Suco de uva. Eu vou ensinar esse povo a fazer suco purinho. Esse negócio que eles andam bebendo aí, vinho se embriagando, daqui a pouquinho começa a escarnecer. Mulheres valorosas de Deus, não vos embriagueis com o vinho que é contenda. Antes, tão somente o recado de Jesus foi suco, fazer biquinho de novo. Olha aí, a lei seca e a lei do bafômetro. Tem que fazer biquinho. É suco de uva, não é vinho não. Quando você olhar assim, você vai, os teus olhos vai, os teus beiços vai até lamber, querendo vinho. Aí você vai lembrar o recado de Jesus. É suco. Tem que voltar a fazer biquinho de novo, porque até as leis agora estão se vigorando. É a lei seca e a lei do bafômetro. Jesus Cristo falou para sua mãe dizendo assim: é água que virou vinho. Quer dizer, suco de uva! Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, observando naquilo que está escrito, eu tenho observado que essas mulheres fizeram a diferença, pregaram o Evangelho e anunciaram da parte do Senhor, que diria eu da profetisa Ana, que tão somente se ela de si próprio, ela não entendesse que tinha que profetizar, ela não ia profetizar, porque a Bíblia Sagrada nos mostra muito bem que ela estava dentro do templo e após Simeão apresentar o menino, ele apresenta o menino e diz: Jesus Cristo tão somente viria para revolucionar muitas vidas. E a profetisa Ana, ela começa a profetizar. Quando eu observo muito bem, mulheres que foram elogiadas por Jesus Cristo, que fizeram a diferença, pregaram o Evangelho, anunciaram e bendizeram da parte de Deus. Ele tão somente disse: pregue, anuncie, bendiga o nome do Senhor, porque tudo aquilo que você fizer para o reino vai receber galardão no reino dos céus. Agora essas mulheres são mulheres valorosas, cooperadoras da obra de Deus, que não deve ser silenciada, que não deve ser calada, que tão somente vieram com o único propósito, que Jesus Cristo ia a enviar para pregar o Evangelho da verdade. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, observando que essa missão para esta mulher, para ela poderia ser até impossível, mas para Jesus, não. Eu vou passar um mistério aqui agora, de um pastor que veio da Europa, e veio para o nosso país, e ali testemunhou de uma mulher, que foi chamado Nova, e ela não ouviu o chamado de Deus, e assim pereceu. Devemos entender o nosso chamado enquanto é tempo, porque senão depois vai ser tarde demais. Depois vai ser tarde demais. Irei relatar um relato que foi fato real, aonde um pastor da Europa esteve aqui no Brasil e relatou essa história. Certo pastor diz assim, ele vem da Europa para o Brasil. Ele começa a relatar de uma irmã que foi chamada Nova para o ministério. E ela pensava consigo próprio: tenho que casar e construir família. E depois assim eu irei fazer a obra de Deus. Ela casou, teve filhos, e pela segunda vez o Senhor vai até ela e chama ela de novo para a obra. Ela tão somente diz: tenho que cuidar da família, cuidar do meu esposo, cuidar dos meus filhos, e agora fazer os meus afazeres. Pela terceira vez o Senhor vai até ela e lhe chama. E ela já quase que velha, já quase com a idade avançada, ela pensa: tenho que cuidar dos meus netos, cuidar bem deles, porque são muitos. Se eu não cuidar, não vai ter quem cuide. Então eu tenho que cuidar daquilo que o Senhor me dera. O tempo passou.
Aquela mulher já estava mais do que com a idade avançada. Esqueceu-se assim o chamado de Deus. Esqueceu-se que por 3 vezes o Senhor a chamara para cumprir uma missão, pois ela não tinha nascido em vão sobre a face da terra. Não foi ruim ela casar. O problema não foi porque ela casou ou porque ela cuidou dos netos. O problema foi que ela se esqueceu do chamado de Deus. E o que acontece? Ela já velha, com a idade muito que avançada, o Senhor fala com um de seus profetas e diz assim: tem uma tarefa para ti. Você vai num determinado lugar. Ali você entregarás um recado para uma senhora que já está com a idade avançada. O profeta sai em direção àquela casa, porque profeta que é profeta sabe o endereço certo, o horário certo, a pessoa certa para se entregar assim o recado da parte de Deus. Quando ele chega até aquele determinado lugar, ele tão somente vê a casa e o Senhor Deus diz assim para ele: bate nessa porta, que após você bater nessa porta, uma senhora há de sair e ali tu irá lhe falar tudo aquilo que nos seus lábios eu assim colocar. E o que acontece? Ele bate na porta e ela grita: quem é? O profeta fica quieto e bate de novo. Ela vem atender, aquela senhora de idade. Quando ela abre a porta, o profeta está lá do lado de fora e nem assalta, nem dá o ósculo santo a ela. O profeta bota o dedo na cara dela e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa milhares e milhares de vidas estão queimando no inferno, e tu dará conta de cada um deles, porque esqueceste do teu chamado, e quantas vezes oportunidade eu te dei para que viesse cumprir o teu ministério sobre a face da terra. Até quando ficareis assim? Até quando caminharei nos vossos caminhos pecaminosos? Eu tenho visto os vossos caminhos, e eu mesmo posso purificar, se vós assim quereis. Mas o que vós tem feito, tem caminhado para os vossos próprios caminhos, deixado o chamado de lado, e eu hei de cobrar a cada um e a cada uma que tem deixado vossa vocação e não tem cumprido aquilo que eu tenho vos confiado. Ela se esqueceu do chamado do Senhor. Ela se esqueceu que o tempo de vida dela nessa vida era passageiro, e Deus a cobrou. Isso foi fato real que aconteceu. Muitas pessoas ouviram quando aquele pastor, ela estava no seu testemunho, que antigamente, em épocas passadas, era em fita de vídeo e hoje é DVD. Eu tão somente fui uma testemunha que vi, ouvi, gravei, guardei no meu coração e relatei escrito, para que nunca viesse a esquecer que um chamado jamais pode se deixar de lado. Jesus Cristo não purifica ninguém em vão. Ele purifica para uma obra, para que venha se cumprir o chamado de Deus. Mulheres valorosas, cooperadoras da obra de Deus, levantai-vos dentre os mortos e profetizai do Senhor. Deus vos chamou para testemunhar, para anunciar, para pregar, para cantar, para exaltar o santo nome dele.
que fez o céu e a terra, ele disse assim: eu vos porei em inimizade. Escuta aqui, serpente miserável, a partir de hoje essa palavra profética eu deixo para ti. Porém inimizade entre ti e a mulher, e do ventre deste daqui que caiu nascerá um que esmagará a tua cabeça. O inimigo de nossas almas tem uma contenda contigo, mulher. Por isso que ele quer te silenciar. Por isso que ele quer que você fique parada, que não faça a obra do Senhor. Mas a ordem de Jesus é: vou te enviar para animar aqueles que estão chorando, para alegrar aqueles que estão tristes, porque eu te vocaciono para ir até aqueles, para os levantar para a minha obra, para a obra espiritual, que os espirituais entendem muito bem, pois eles não são incrédulos. Mas ninguém vai acreditar em mim, Senhor. Tem problema não, reforço já está indo. Vai tu primeiro, porque logo após você vai pregar, anunciar, e logo depois eu envio mais 2 como reforço para testemunhar, testificar as palavras que você ouve dizer. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, o inimigo de nossas almas, aquele que vem lá do quinto dos infernos, que só tem a janelinha. Por que aquele miserável do inferno lá só tem a janelinha? A Bíblia diz: a batalha foi travada, ele fez de tudo para que a promessa não viesse se cumprir. Mas o que Maria faz? Ela tão somente diz assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, de acordo com aquele lá de cima quer. Mas se há uma inimizade entre eu e aquele miserável do inferno, que ele entenda com Deus que fez o céu e a terra, mas a obra de Deus na minha vida ninguém vai parar. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, há uma profundidade muito grande acerca disso. Essas mulheres foram vocacionadas e separadas pelo Senhor para viesse assim a cumprir o ide de Jesus. O que eu diria daquela mulher, que ela tão somente, Jesus Cristo falou, que aonde o Evangelho chegasse, seria testemunhado desta mulher, quando ele estava ali num jantar em Betânia. Então somente uma mulher entra com o vaso de alabastro, e era o mais caro que ela tinha, ela derrama sobre Jesus. Então somente o que acontece, tem aqueles invejentos, aqueles que não querem ajudar e querem impedir aqueles que estão ajudando, aqueles que não querem fazer e querem impedir aqueles que estão fazendo. E o que acontece? Jesus Cristo falou: mulher, para a memória tua, para a sua memória, aonde o Evangelho chegar, também testemunharão aquilo que tu tem feito por mim hoje. Mulher, para a sua memória, aquilo que tu tem feito sobre a face da terra, anunciando, pregando, testemunhando, bendizendo de Deus, ficará para a memória nos céus, e em breve tu serás galardoada pelo Senhor. E tudo está escrito, não podemos desprezar. Homem que homem mesmo apoia sua esposa no ministério. Não podemos deixar essas mulheres de lado. O que diria de Pedro, que após sair da prisão, para onde ele vai? Para o círculo de oração, na casa da irmã Maria. Estavam ali lá orando, eles estavam um grupo ali reunido com ela, cantando, orando e bendizendo ao Senhor. Pedro sai da prisão e vai logo direto para lá. E o que acontece? A festa e a alegria fica completa. O que diria eu de Paulo e Silas, que quando sai da prisão também, eles vão para o círculo de oração, onde estava Lídia, coordenando ali e dirigindo, e bendizendo o nome do Senhor. Há uma contenda muito grande entre o inimigo de nossas almas com as mulheres valorosas, cooperadoras da obra de Deus. Ele não gosta, ele detesta, ele odeia. Sabe por causa de quê? Quando essas mulheres colocam o joelho no chão e começam a orar e buscam o Senhor e pedem poder, Deus manda e confirma a obra dele na terra. Mas irmão, elas não podem profetizar não, pode sim, porque no livro de Atos dos Apóstolos e em Joel diz que quando o Espírito viesse, viria sobre toda a carne, vossas filhas, vossas servas, todas as mulheres valorosas de Deus, cooperadoras da obra do Senhor, hão de profetizar do Deus que fez o céu e a terra. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, observando a profundidade disso aqui, que é muito grande, é uma profundidade muito grande. Lá em 2 João diz um conselho que ele dá para uma senhora, dizendo assim, ó, vigia
vigie, senhora. Vigie porque, ó, eu já tô com a idade avançada, a senhora também tá. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer, muitos falsos profetas andam por aí. Se Raabe, a meretriz, ela foi justificada pela fé, vós também sereis justificadas pela fé, fazendo a obra de Deus. Cante, louve, pregue, anuncie da parte do Senhor. Lá em Lucas, aonde nós lemos, as mulheres serviam bem. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Elas serviam bem, porque tinham recebido de Jesus. A sogra de Pedro, irmão, Jesus cura ela, ela serve a Jesus Cristo. A Bíblia diz que as mulheres gregas, de classe altas, elas examinavam as Escrituras. Está escrito nas epístolas paulinas. Elas eram bem-aventuradas porque examinavam e analisavam se aquilo ali vinha mesmo da parte de Deus. E elas guardavam a palavra e pela fé estavam sendo salvas. Mas o que eu observo muito bem, que Sara e Agar, conforme escrito no livro de Hebreus, uma era espiritual e a outra não. Para se entender a obra do Senhor tem que ser espiritual. Para se entender a obra de Deus não pode ser carnal, porque se for carnal vai ser incrédulo e não vai entender as profundezas da revelação de Deus. E qual era a missão dela? E anunciar. Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao 14. A missão dela era ir anunciar. Ela foi, anunciou. E logo depois chegou o reforço de Jesus. Eu vou falar um detalhe aqui, irmão. É um detalhe até interessante que eu vou falar aqui. Tiveram algumas mulheres que tiveram seus cargos profundos. A Bíblia nos diz de Débora, que julgava a Israel. Julgava retamente. A Bíblia nos diz de Esther, que foi constituído rainha. E livrou o seu povo de uma grande chacina que iam acontecer. Por isso devemos observar as Escrituras. Aquilo que está escrito. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não observar as Escrituras e ficar só num versículo só, mas eu tenho observado muito bem que as palavras se confirmam umas com as outras. E quando eu observo aqui, ela foi, pregou, anunciou, mesmo diante de tanto obstáculo, mesmo que sabendo que ia haver dificuldade, eles não iam crer, mas ela foi lá e anunciou. Para ela anunciar, alguma coisa ela aprendeu de Jesus. E aprendeu muita coisa boa de Jesus. Porque foi ela mesma que viu o sofrimento dele carregando a cruz e chorou. Foi ela que viu ele crucificado, ajudou levando o seu corpo. E também foi ela mesma que primeiramente viu Jesus Cristo ressuscitado. Essas são as palavras de hoje. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra. Por isso vigie, porque há uma contenda entre a mulher e o inimigo de nossas almas. A intenção do inimigo é querer silenciar, mas a promessa de Deus sobre as vidas delas é o seguinte: é querer que elas profetizem da parte de Deus, porque a promessa diz respeito aos vossos filhos, às vossas filhas, aos vossos servos, às vossas servas, e nos últimos tempos eles profetizarão e anunciarão da parte de Deus. Essas são as palavras de hoje. Deus possa falar mais forte em cada coração. E entrar no mais uns detalhes aqui, mas a hora já está quase que muito que avançada. Que Deus possa falar mais forte. E até uma próxima oportunidade. Eu sei que as mulheres têm conquistado o seu espaço e o seu direito na sociedade moderna e atual. Que elas continuem perseverando, porque Deus é com elas. Porque elas têm entendido que elas são muito valorosas para Deus. Conquiste o seu espaço sim, na sociedade. E Deus
lhe fará uma rainha, para assim conquistar mais e mais as coisas que vós assim hão de se esforçar. Deus possa falar mais forte em cada coração. Medite nisso, o que foi dito em Marcos. Glórias a Deus. Deus tem confiado em vós para animar a muitos que estão tristes e chorando, para avisar que Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar nos céus. E que Deus possa falar mais forte em cada coração, hoje, sempre e eternamente.